Pegar mi libro en español. Muy bien. ¿Por qué mi hijo no quiere comer? A todas las Sí, conectadas vamos a dar la bienvenida a cada una de ustedes. Son poquitos. Más, muchas gracias por estar esta noche acompañándonos. Voy a entregar información de Patricia Junqueira, fonoaudióloga brasilera, con una amplia trayectoria en el campo de la fonoaudiología, especialmente en el tratamiento de las dificultades alimentarias en niños, como también en neonatos y lactantes. Tiene una formación por la Universidad Católica de Sao Paulo como fonoaudióloga. Además tiene maestría en trastorno de la comunicación por la misma Universidad Católica de Sao Paulo. Es doctora en disturbio de la comunicación humana por la Universidad Federal de la Universidad de Unifesp, Sao Paulo. Especialista en motricidad orofacial, fundadora y responsable de un centro maravilloso que se llama Instituto del Desarrollo Infantil en Sao Paulo, donde trabaja con todo un equipo de especialistas, con más de 25 años de experiencia trabajando con niños y bebés en dificultades de la comunicación y la alimentación, autora de libros, publicaciones y uno de los hitos más relevantes es que Patricia Junqueira introdujo DAP a la fonoaudiología. Y eso es para felicitarla. Muy bienvenida, Patricia. sí, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir mi experiencia, mi trabajo que vengo haciendo aquí en Brasil ya há muchos años, né, como tú disse, e, e com muito buenos resultados, o que hace com que continuemos a compartilhar esse conhecimento em todo o mundo, com muita gana, com muito honor e com muita, principalmente com muita vontade de fazer a diferença na vida dos niños, que muitos sofrem muito com a dificuldade alimentaria, com a impossibilidade de não conseguir comer. Então, isso Exactamente, é algo muito importante. tal cual, Patricia. Yo te quiero comenzar a hacer algunas preguntas. ¿Cómo tú evalúas a una crianza, a un niño? ¿Serán los mismos protocolos de motricidad orofacial o tiene alguna diferenciación de forma de evaluar? Sí, esa pregunta es muy buena, porque antes de todo es importante que me perdoen mi portuñol, si no comprendes, por favor, puede traducir, porque voy a intentar hablar mejor, pero muchas veces estoy ainda aprendiendo a hablar mejor. Eh, soy especialista en motricidad orofacial há muchos años, há 35 años más o menos. Soy una de las primeras, junto con Irene Marquesan, a ter a titulação em Brasil. Pero nosotros sempre tivemos uma visão muito de la boca e de las funciones orofaciales. Entonces, quando eu fui evaluar os primeiros pacientes que me chegavam com a queixa de não comer, eu mirava em sua boca, em las funções orofaciales. Então, se masticava, se conseguia deglutir com eficiência, se succionava bem, evaluava seus músculos orofaciales e tudo mais. Pero muitos desses niños não le gustam sequer poner algum alimento em sua boca para masticar. Não conseguia simplesmente, com os protocolos que eu tinha, evaluar bem essas crianças. Por isso que esse foi um dos principais motivos que me motivou a ir para os Estados Unidos e ampliar meu conhecimento há muitos anos atrás. Porque nós temos uma visão das funções e quando pensamos em alimentação, vamos ter que ampliar nossa mirada e compreender outros fatores que estão intrinsecamente relacionados, involucrados com a alimentação. Então, vamos ter que ter uma outra forma de evaluar esses ninhos. Vamos ter que compreender como ocorre sua alimentação em sua casa,
Nosotros pedimos alguns vídeos de situação da alimentação em casa, porque precisamos evaluar todo o contexto, não é só o que o niño mastiga ou deglute, pero su ambiente, a forma como é alimentado. Quando pensamos em alimentação, não podemos só mirar o niño, temos que entender que a alimentação é uma conexão entre sua mamã ou seu cuidador e o niño. Então, nossa avaliação passa a ser mais ampliada e temos que evaluar também outros fatores, principalmente o cuidador, o ambiente, as creencias que as madres têm. Por exemplo, eu sou uma boa madre, mi hijo tiene que comer todo. Então, eu vou a forçar, vou a insistir para que ele coma. E me sinto muito frustrada, muito aborrecida quando meu hijo não consegue comer. Então, ampliamos e também temos que considerar muito mais as características sensoriais dos alimentos, que muitas vezes numa avaliação tradicional, se me digo assim, uma avaliação tradicional, muitas vezes eu não tinha tanta preocupação. Minha visão era mais em melhorar sua mastigação, seu tono, sua mobilidade. E agora não. Temos que compreender muito os cambios, as fases de cambios de las texturas, a parte sensorial dos alimentos, porque esses são os principais ajustes que temos que fazer quando evoluímos. Na nossa avaliação, temos que entender não somente o que o niño não hace, pelo que consegue fazer. É uma avaliação mais dinâmica. Isso é totalmente diferente. Não é uma avaliação padronizada que simplesmente miro, o niño hace isso, não hace aquilo. Não. Tenho que, em minha avaliação, entender o que é de maior conforto para o niño, porque tenho que cambiar sua alimentação, su alimento, a textura, o modo de apresentação, a cuchara, a postura para comer, se come com distrativo ou não, mirando na pantalla ou mirando na televisão, por exemplo. Então, todo isso é muito diferente de uma avaliação tradicional de motricidade orofacial. ¿Y existen protocolos validados para DAP en evaluación? Não, não existe. Esse ano aqui em Brasil, tivemos a visita do Dr. Goday, que foi o autor um dos principais autores do consenso de DAP. Eu vou explicar o que é esse consenso. E todo seu equipe de Estados Unidos também confirmaram o que nós já sabemos, que não há ainda, não sei como se fala espanhol ainda, um protocolo validado. Pero neste momento eu estou em pós-doc com a professora Giedre, em USP de Bauru, e estou justamente estudando sobre o protocolo. Estou criando, estudando para criar um protocolo de avaliação da habilidade oral para comer. Maravilloso. Sim, sim, Argentina es desafio. todavía. Todavía, ainda Todavía no. todavía. Entonces É, todavía no hay protocolo, pero la doctora está trabajando en su postdoctorado de la Universidad de Sao Paulo con la profesora Giedre Berretín Félix, que también es de motricidad orofacial. sim. Así que Até 2019 houve muitos cambios em la forma de atuar com esses niños, porque até 2019 nós não tínhamos uma classificação para os niños que não comiam. Si mira en los artículos, en las publicaciones, las investigaciones, va a ver muchas definiciones que no son claras. Muchas veces picky eater, selective eater, vários nombres para el niño que no come. Eso dificultaba mucho la comprensión
maior de esos niños. Entonces, en 2019, un grupo de científicos, un grupo de pesquisadores en los Estados Unidos se unieron para crear un consenso que pudesse definir quem é o niño com dificuldade alimentar, quais são suas características, como fazer um diagnóstico mais complexo e como cada área pode ajudar. Então, daí ficou muito mais claro para nós fonoaudiólogos qual é nosso papel, porque eles definiram em 4 domínios: domínio médico, domínio nutricional, domínio psicossocial e domínio de habilidade para comer. A habilidade para comer é com fonoaudiólogo. Aqui em Brasil, né, em muitas partes do mundo, também são os fonoaudiólogos que estudam a habilidade para comer. Perfecto. Entonces, qué novedoso es la información que nos entregas porque hay un perfil DAP. Sim, No, no, sim, no caeríamos en un sobrediagnóstico diciendo que todos son selectivos, sino que hay características. Y dentro de esas sim. características, ¿cuáles tú nos E puedes contar, Patricia? Sim, existe uma diferença muito importante entre um ninho seletivo e um ninho com transtorno alimentar pediátrico. Em espanhol, é que fica transtorno alimentar pediátrico. O ninho seletivo, por exemplo, pode ser um ninho ao redor de 2 anos que começa a evitar ou selecionar alguns alimentos por suas características. Não le gusta deste alimento mais verde, deste mais amargo, deste mais dulce. Pero não elimina grupos alimentares inteiros. Não le gusta uma fruta, um legumbre ou um alimento com alguma característica, pero isso não traz uma, um impacto em sua nutrição. Também isso é um ninho, por exemplo, que pode ter uma seletividade, pero le gusta comer em qualquer ambiente. Não há diferença. Por exemplo, não tem dificuldade com tipos específicos de preparações, come qualquer tipo de preparação. O ninho seletivo pode não comer, por exemplo, manzanas, pero le gustam outras frutas. Não le gusta, por exemplo, pollo, pero le gusta outras proteínas. O ninho com transtorno alimentar pediátrico é totalmente diferente. São ninhos que, por exemplo, le gustam preparações específicas. Por exemplo, só comem determinada textura, determinado modo de preparação. São ninhos, por exemplo, que não le gustam sentar à mesa, normalmente. São ninhos que não têm muita autonomia para comer, né? São ninhos que podem, por exemplo, comer frijoles em sua escola e não comer em casa. Determinam, por exemplo, alguns ambientes que comem alguns alimentos e outros não. São ninhos, por exemplo, que quando vão viajar ou quando vão para outros ambientes, isso se torna muito difícil, muito difícil. Então, o ninho com dificuldade alimentar pode não comer grupos alimentares inteiros, não comer nenhuma proteína, nenhum legumbre, trazendo muitos prejuízos sociais, nutricionais, também na habilidade para comer, né? E alguns têm problemas orgânicos associados. Por exemplo, podem ter ou ter tenido doença de refluxo gastroesofágico, uma alergia alimentar, um esvaziamento mais lento do estômago, ser um ninho prematuro, que teve mais dificuldade em los cambios das texturas. Então, são ninhos que têm características específicas, têm uma preferência por determinadas
marcas de alimentos, por ejemplo, só come las papas fritas de um restaurante, de uma fast food específico ou de uma marca específica. Sim, um galeto, galetas, né? Galletas. Só de galetas de um fornecedor. Então, normalmente, suas madres são bem características. Tienen muita culpa, muito medo, são bem estressadas, muito preocupadas, sem informação, não sabem o que fazer. Não é? Então, são ninhos que têm muitas características, não só a dificuldade para mastigar ou para aceitar alimentos, mas algumas características específicas, né? Como já disse, não sei se ficou claro. O seletivo, por exemplo, evita certos grupos alimentares ou certos alimentos, mas não é todo essa dificuldade em outros aspectos. Entiendo, Patricia. Para mí, si las chicas tienen alguna duda, también pueden entrar aquí a la conversación. Patricia, ¿existe algún límite de edad de diagnóstico? Por ejemplo, ¿podría yo diagnosticar con una selectividad a un bebé en la alimentación complementar, o sea, a los 6, 7 meses, con un rechazo alimentario o con un trastorno Sim, de dieta sim. pediátrica? Sim, sim, sim. Desde o nascimento, podemos ter algum ninho, algum bebê com dificuldade alimentar, por rechaço alimentar, porque muitos ninhos, por exemplo, com prematuridade, podem ter um esvaziamento mais lento do estômago, podem ter uma disfagia e também podem ter como diagnóstico o distúrbio alimentar pediátrico. Sim, sim. Perfecto. ¿Y cómo influye la alimentación de la leche materna en guagüitas que van a entrar a la alimentación complementaria a los 6, 7 meses y que ese bebé se alimentó con fórmula, leche de fórmula, y que no está aceptando la alimentación pastosa y está con dificultad alimentaria? Ahí, en ese tipo de caso, yo pudiese ya empezar a diagnosticar como DAP o TAP. Sim, normalmente sim, principalmente se não está aceitando as texturas de alguma maneira, né? Se essa dificuldade é maior do que depois de 2 semanas, porque o DAP normalmente não se associa a quadros agudos. Por exemplo, se o ninho está com um otite ou está com uma dolor, então pode rechazar os alimentos por um tempo. Pero se o ninho já passou mais de 2 semanas e ainda permanece com a dificuldade, nós outros temos que evaluar para ver se isso é um DAP. Para ser DAP, temos que evaluar os 4 domínios e ver se tem nesses domínios características para enquadrar o DAP. Mas Perfecto. sim, pode ser. ¿Y la leche influencia entonces a la microbiota de esta guagüita con TAP o TAP? La leche materna é sempre o melhor para o bebê, porque contribui sim para su microbiota e para todos os outros fatores. Pero não é uma condição. Se o bebê tomou a leche materna, não vai ter DAP. Não, não é uma questão assim casual. Muitos bebês são exclusivamente alimentados com a leche materna e depois apresentam DAP muito severos porque tem a ver com questões sensoriais, questões gastrointestinais, principalmente as características sensoriais dos alimentos, textura, olor, sabor, várias características que podem impactar. O ambiente também, a forma como a madre prepara os alimentos, como lhe oferecem, tudo isso impacta na aceitação e tem que ser considerados para o diagnóstico. Entendeu? Perfecto. Por isso que não é uma coisa de mirar apenas para a boca. Por exemplo, tive uma avaliação semana passada de um ninho com 8 meses que estava rechaçando todos os alimentos, não lhe gostava comer, um pouco só as frutas.
Pero quando miramos a papa que sua madre estava oferecendo, era uma papa muito sem sabor, sem nada, porque hoje em dia não se permite que se coloque sal en las papas. Pero muchas veces el madre piensa sal, então não põe nada, só uma batata amassada ou só um legumbre sem muito sabor. E alguns ninhos necessitam de mais informação sensorial para acessar seu paladar. Então, nesse caso, por exemplo, quando identificamos isso, podemos orientar a madre a empezar a colocar mais temperos, mais salsa, mais... E o niño imediatamente começou a comer. Então, isso é muito importante. Isso é a avaliação de um fonoaudiólogo. Entender quais são os aspectos que estão impactando em lo conforto, em la habilidade del niño comer. Pode ser um simples ajuste do sabor, ou como pode ser o câmbio de uma textura, pode ser o câmbio de uma cuchara que está, ou de um posicionamento de uma cuchara que pode estar errado, pode ser identificar que a rotina não está permitindo que o niño identifique sinais de fome, porque está tudo muito seguido, né? Pode ser porque o niño tem uma constipação e não se sente cômodo, confortável. Então, voltando à sua primeira pergunta, o momento de avaliação tem que ter todas essas questões, todas essas perguntas, porque isso hace parte da avaliação. E isso nós, como especialistas em motricidade orofacial, normalmente não perguntamos, não nos damos conta disso. Perfecto. Patricia, ahí en relación al equipo médico que tú nombraste, los pilares, médico, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo y me falta uno. No, nutricionista. Não, del consenso são esses: o domínio médico, da habilidade para comer, nutricional e Psicológico. psicológico. ¿Cómo es que São Brasil esses. resuelve poder enviar a un papá primero al médico, después al fono, después al terapeuta, digamos, nutricional y al Uhum. psicólogo? Porque tiene que andar en cuatro consensos, ¿cierto? Sim, pero não é necessário ter evaluação de los quatro profissionais. Por exemplo, se o niño chega primeiro para mim, para minha avaliação, eu posso, enquanto fonoaudióloga em Brasil, dar o diagnóstico, independente de passar para outro profissional. Eu Perfecto. tenho condições de dar o diagnóstico, porque eu preciso entender os quatro domínios e observar, por exemplo, é um ninho com uma cardiopatia, é um ninho com uma síndrome, que tem um motivo, uma razão para ter essa dificuldade alimentar, entendeu? Esse ninho está trazendo para sua família questões psicológicas, porque sua madre está muito estressada, muito deprimida. Então, essas são características que eu, enquanto fonoaudióloga, posso é um ninho com transtorno alimentar pediátrico. Nós outros não podemos ter uma visão multidisciplinária de sair encaminhando para vários profissionais. Isso é um modelo antigo que não é eficiente para ninhos com DAP. Precisamos primeiro mirar e ver quais são as conexões entre cada aspecto. Por exemplo, a madre está estressada porque não consegue alimentar seu ninho. Então, como vamos adaptar o alimento ao conforto do bebê e a sua habilidade? Automaticamente, a madre vai se sentir mais confiante, mais segura. Por isso que temos que tratar a família e o ninho. Muchas Tem uma gracias. pergunta? Sí, hay una pregunta. Angie de León pregunta, ¿qué sucede si mi niño mastica la comida, pero al final escupe? ¿Qué edad tiene Angie?
Sí, pueden tener, eso puede tener muchas causas, ¿no? Podemos Cuatro tener, por años. ejemplo, ¿eh? 4 años. Disculpa, Patricia. 4 años, sim, sim, sim. Pode ter vários motivos. Primeiro, precisa checar se o ninho tem uma mastigação eficiente, porque muitas vezes coloca alimento em sua boca e não faz uma mastigação efetiva. Precisa ver se ele cuspe todos os alimentos ou só alimentos que são mais fibrosos, né? São todos os alimentos ou se ele cuspe os alimentos mais fibrosos. Alguns ninhos têm muita dificuldade com a questão sensorial. Então, quando põe alimento em sua boca, não se sente cômodo e acaba cuspindo com uma reação de defesa do alimento. Então, o primeiro papel, por exemplo, Angie, é tu entender qual é a melhor textura para esse ninho, o que é mais cômodo, o que ele gosta mais, o que ele consegue comer sem cuspir. Por exemplo, os alimentos crujientes são melhor para eles. Então, você tem que ajustar os alimentos a isso e depois trabalhar a mastigação em si. É interessante porque é uma visão totalmente diferente do modo como nós outros miramos o ninho. Isso é mais incrível para mim. Nós outros não vamos a modificar o ninho e fazer com que nós outros gostaríamos que ele conseguisse ou comesse. Entende? Não vamos cambiar o ninho. Em primeiro passo, vamos descobrir o que é mais fácil e o que é mais cômodo para ele, o que é mais confortável, o que é consegue comer. Depois que estás comendo, que está cômodo para ele, vamos a buscar estratégias para evoluir sua mastigação, sua textura. Compreendes ou ainda é difícil? Sí, se comprendió, perfecto. Y ahí, Porque quando é ninho, quando você mira um ninho, desculpa, quando você mira um ninho que cuspe a comida, escupe a comida, algo está acontecendo com ele. Algo não está ajustado. Ou é a comida, normalmente, é a quantidade que se põe na boca, a textura. Alguns ninhos têm, quando as texturas são mescladas, misturadas, el niño tiene dificultad de separar los granos da proteína, do legumbre. Entonces, por ejemplo, hace una prueba terapêutica. Ofereça os alimentos separados, los cremosos, los crujientes, e veja e mire se há diferença, se é mais fácil, mais difícil. Por isso que iniciei, né, empecei falando, a avaliação é mais dinâmica. Não simplesmente ele cuspe, ok, pero vamos ver. Se lhe dou um alimento crujiente, cuspe? Não, ó, ponto positivo, porque crujiente é mais fácil para ele. Misturas texturas, cuspe, escuspe. Separa as texturas, oferece as texturas separadas, muitas vezes é mais fácil. Então, temos que orientar a mamá a oferecer o que é mais fácil e cômodo, porque o ninho necessita comer. Em paralelo, vamos trabalhar aí sim a mastigação, a parte sensorial, e evoluir com os alimentos. qué interesante, Patricia. Te quería preguntar si existe o no una relación o alguna queja sensorial dentro de tus años de experiencia y de lo que es el Centro de Desenvolvimiento de Desarrollo Infantil de Sao Paulo. ¿Qué has visto tú en relación a las liberaciones de lengüita? Después de una crianza, un bebecito que fue liberado su lengüita y quedó con una queja de rechazo alimentario. ¿Qué has visto tú? ¿Cuál es tu realidad tu Sim, conocimiento? é muito comum, por exemplo, ninhos que têm dificuldades alimentares na fase de transição.
por ejemplo, cuando están con las papas amasadas, emplastadas, van muy bien, pero cuando hacen el cambio para el pedazos, empiezan a rechazar los alimentos porque la lengua no consigue hacer el movimiento de lateralidad. Entonces empiezan a escupir esos alimentos. É comum. E a minha mamãe fala, pero eu consegui amamentar muito bem, foi tranquilo, pero não é diferente, porque o posicionamento da língua é um para fazer a sucção, né, da leite, e outro é a lateralização da língua. Até publiquei um post num congresso brasileiro sobre isso. Eram ninhos que tinham sido amamentados naturalmente hasta 6 meses e por volta de 8 meses começaram a rechazar os alimentos com pedaços, entendeu? Então, nesses casos, mantemos ela emplastados e orientamos a fazer a cirurgia de frenilho para poder, aí sim, começar a oferecer alimentos mais em pedaços e mais fibrosos. Perfecto. Tengo, inclusive, durante o curso, no curso, tenho vários casos desses que mostram exatamente o bebê escupindo por conta de frénulo e depois comendo naturalmente porque já tem a mobilidade. Exactamente. ¿Y cuál sería la edad que recomendarías tú al hacer esta liberación de lengüita? ¿En la alimentación complementaria, que serían a los 6 meses? ¿O bien cuando ya el bebé es más grande, 3 años, 4 años, hacer Ah, esta... não, 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 não. Quanto antes, porque temos que pensar que comer é um comportamento aprendido. Entonces, todas las dificultades, todas las interferencias deben ser minimizadas o evitadas para que não comprometam a relação do bebê com sua comida, com o momento da alimentação. Então, qualquer dificuldade vai trazer algum prejuízo para a relação com o bebê. Perfecto. Então, se mira que há uma dificuldade, uma limitação, é importante que seja encaminhado para uma avaliação mais complexa e que seja feita a cirurgia. Sí. Y en relación a las guaguitas prematuras, Patricia, y el TAP, muchas guaguitas prematuras, ¿sí o sí van a presentar este diagnóstico? O Sim, sí, ya. sim, há uma relação muito muy fuerte y los estudios muestran que los prematuros tienen mucho más chance de tener un disturbio alimentario pediátrico por todo atraso en desarrollo. ¿Eh? Não podemos nunca separar o aprendizagem alimentario del restante do desenvolvimento del niño. Então, se o niño tem, por exemplo, um atraso em desenvolvimento motor global, va a tener un atraso, obviamente, en las funciones orales, porque no sustenta la cervical, demora más para ficar sentado, não desconecta los movimientos da escápula, então vai demorar mais para aprender a masticar, a melhorar os movimentos da língua, isso vai trazer claramente uma dificuldade. E também os prematuros têm muitas questões sensoriais. E o sensorial guia o motor. Se temos um atraso sensorial, certamente teremos um atraso motor. E comer é um ato motor também. Então, está muito, muito conectado. Temos que atuar bem preventivamente nos nossos ninhos. Exactamente. Ahí Brasil, las unidades cuentan con fonoaudiólogos desde UTI neonatal, ya con este tipo de abordaje en la... Sim, sim, sim. Não são todas, mas muitas maternidades aqui, berçários de alto risco, têm fonoaudiólogas para trabalhar a sucção, trabalhar de modo responsivo, para não causar também mais problemas, né? E também quando se indicam a sonda ou a gastrostomia,
né? É muito importante também ter um acompanhamento do fonoaudiólogo. Perfecto. Patricia, Em Chile também há? también tenemos, no muchos, pero cada vez son más las unidades neonatales que están con fonoaudiólogos, pero el trastorno de DAP o TAP está en alza. Eh, no está como un diagnóstico propio del fonoaudiólogo aún, pero el fonoaudiólogo sabe que existe y lo ligamos o lo relacionamos con desorden miofuncional orofacial, DMO, o Uhum, trastorno miofuncional orofacial. Y obviamente damos como el foco alimentar pediátrico, sea por en la etapa, sea por la triada desde UTI neonatal, que es lo más característico con prematuros. Y uhum, la segunda etapa fuerte que uno se da cuenta de que algo no anda bien, es a los 6 meses. Es cuando tú uhum, dices que la guagua rechaza. Y lo que yo veo en mi clínica es que muchas veces es por frenillo lingual y muchas veces por un frenillo lingual posterior. uhum, uhum. Me atrapa el movimiento de la lengüita. Pero también acá en Chile se trabaja mucho con terapia ocupacional, que también lo tienen incorporado. Y eso te quería preguntar sobre el tratamiento. ¿Empezamos inmediatamente por la boca o damos pasos más holísticos, comportamentales, conversación? O tratamento empieza sempre com os padres, sempre, porque tem alguns ajustes que precisam ser feitos com os padres. Então, por exemplo, o niño necessita comer à mesa. Muitos de seus niños não sentam à mesa, comem frente à televisão, comem em seu quarto, comem em outros ambientes e não participam da refeição em família. Então, o primeiro passo é orientar e ajudar os padres a trazer o niño para o ambiente das refeições, para o ambiente da comida, né? Então, isso é muito importante. Nenhum niño vai aprender a comer se não está no ambiente correto, mirando seus padres, sentindo olor, vendo as características, porque comer é um comportamento aprendido. E como todo movimento que exige aprendizagem, necessita de motivação e curiosidade. Se o ninho está em frente da televisão com seu beberão ou comendo algo que come todos os dias, não há motivação nem curiosidade pelos alimentos. Então, o primeiro passo é cuidar da rotina, ajustar os momentos da alimentação, mesmo que só tome, por exemplo, o biberón, só biberón. Pero tem que tomar biberón em la mesa, para que mire os outros alimentos, para que se sinta curioso, né? Precisamos também entender o que tem dentro desse biberón, porque muitas crianças, ninhos, são alimentados com suplementos, com fórmulas lácteas muito calóricas, que cessam a percepção de saciedade e hambre do ninho. Então, o niño não le gusta comer porque não siente hambre, não sabe o que é, porque nunca tuve essa sensação, entende? A cada 3 horas, a mamá leva um biberão com 300 ml de fórmula de Pediasure, de Fortini, e o ninho não sabe o que é. Então, temos que organizar primeiro a rotina, trazer ao ninho, trabalhar em conjunto muitas vezes com uma nutricionista para diminuir a quantidade de suplementos, né? Entender o que o ninho é cômodo para comer. Muitas vezes empieza com galletas, empieza com os alimentos que não são os ideais, mas que são os possíveis para trazer esse ninho à hora da comida. Entende? Então, todo isso é muito importante. Não adianta, por exemplo, ficar encaminhando para TO, para cá, para lá, para outro, se não organiza primeiro isso. E qual é a comida ideal para esse ninho?
cambiando as texturas, cambiando a forma de apresentação. Isso é o primeiro. Depois vamos ampliando o cardápio e seguindo os outros passos. Perfecto, Patricia. Y para ir terminando, existe una cantidad de sesiones en donde yo digo, con 15 sesiones va a estar pronto, va a estar listo este menino que no comía y que va a comer en 15 sesiones, va a comer en 10 sesiones, va a comer en 3 sesiones. Sim, não existe uma mágica, pero o que hace muito a diferença é se nós conseguimos involucrar os padres. Isso hace toda a diferença. Por exemplo, agora acabei de dar alta para um ninho de 8 anos que atendi online. Sua família mora em Belém do Pará, é na região norte do Brasil. É um ninho com T21 que não masticava absolutamente nada. E em 16 sessões online, com sua madre, seu padre, orientando os cambios, a textura certa de los alimentos, o ninho teve alta. Então, é incrível, porque já havia sido feito terapias por muitos anos. Entendeu? Pero tinha medo de los alimentos, engasgava, esculpia, porque a textura não estava ajustada a seu conforto. Então, primeiro precisei trocar, cambiar tudo para os alimentos bem emplastados, lisos, para que tivesse comodidade, para que tivesse habilidade para comer, para que ele gostasse comer. Aos poucos, fui orientando a madre a trabalhar com alguns mordedores específicos, a língua para o lado, a força, e gradativamente fomos cambiando as texturas, entende? Porque só o exercício na sessão não faz com que o niño coma. No, Porque exercício vai trabalhar força, vai trabalhar tônus, pero quando coloca a comida em sua boca, é totalmente diferente, porque perfecto. tem toda a percepção sensorial. Então, é isso que o especialista em motricidade orofacial, que é o fonoaudiólogo, necessita aprender. Ujú. Essa é a diferença. Patricia, y la última pregunta que me queda como la duda. Hay muchas guaguitas que no les gustan que le toquen la carita y que justamente cursan con este rechazo alimentario en edades tempranas. ¿Existe o no existe esa relación con los bebés que se dejan tocar los cachetitos y con los bebés que no quieren comer? Ah, existe. Muitos dos bebês que não lhe gustam comer têm uma defensividade tátil muito grande, muito grande. Por isso que nós outros não hacemos nenhum tipo de eh, massagem, nenhum tipo de estimulação oral. Não, não se pode fazer isso com esses ninhos. Não se usa bandagem, não se usa laser, não, nada disso. Nosso trabalho é motivar o ninho que ele leve a sua boca. Não eu vá manipular, porque se eu manipulo, o ninho fica mais, rechaça ainda mais. Exacto. Essa é a abordagem responsiva. Nós outros vamos ter a expertise, essa é a técnica de fazer com que ele leve em sua boca. Nós outros jamais podemos forçar ou introduzir a cuchara ou algum vibrador, alguma coisa. Esses ninhos não permitem e se hacemos, se tornam cada vez mais, Desafiantes. sim, sim. Por isso é a técnica, o modo responsivo de ajudar esses ninhos. ¿Y cómo É yo um hago? campo muito grande. Temos 30% de ninhos com dificuldades alimentares em ninhos típicos e de 80 a 90% de ninhos com alterações no neurodesenvolvimento. Então, se começa a trabalhar com esses ninhos, não faz mais outra coisa como eu. Só atendo esses ninhos porque são muitos e poucos profissionais ainda capacitados para ajudá-los. Sí, Patricia, es muy cierto lo que dices, porque a modo personal tomé un desafío de una sobrina que no quería comer y yo, siendo especialista en motricidad orofacial, pensé que podría.
Y no fue así. Uhum, No fue uhum, así. Y eso que yo hice el uhum. curso un par de años atrás en el Centro de Desarrollo Infantil. Hice un curso en donde tú fuiste mi profesora y dije, se me fue un caso de mi familia más encima. Qué mala fonoaudióloga soy. Pero lo mejor que pude haber hecho fue derivar a tiempo. Hoy día ya está comiendo de una manera Uhum. responsiva, como dices tú, y ya está con alimentación pastosa. Se le aumentó la sal, que era un dato que tú también Sim, entregaste, porque era muy, sim. necesitaba más sabor Más sabor. para una respuesta sensorial. No le Uhum, gustaba que yo le tocara la boca nada y porque ella desde uhum, muy temprana edad mostró rechazo a que le apretaran el uhum, cachete porque tiene unos cachetes muy grandes uhum, uhum. y la bebé rechazaba el tacto y hoy día ya está comiendo de a poco. También hubo un cambio con la mamá y la familia, empoderamiento de la alimentación. Decirte Sim, que están todas invitadas al curso de OTEC Midcare. Vamos a seguir haciendo mucha publicación sobre DAP. sim. Es tiempo que la fonoaudiología se empodere con este diagnóstico porque hoy en día vemos muchos niños y Patricia, mucho Muitos. adulto Muitos, muitos. Com esse tipo de dificuldade. comiendo solo nuggets, comiendo solo papas fritas, comiendo solo pizza, Sim, niños con TEA, solamente con masa, con tallarina y huevo. Yo sim, sim. veo eso como una realidad. Invitaría a las chicas presentes a si alguna de ellas tienen alguna duda para empezar a cerrar esta conversación. Chicas, Paula, Alejandra, Carla, Valentina, Angie ahí participó con su pregunta de la masticación. Dejarla entonces, el curso está a bajo costo, está a 60.000, Patricia. 60.000 pesos, Ah, sim. pesos chilenos, que son casi unos 58, $60. Idealmente poder tenerlas a todas un curso de evaluación y tratamiento. Ahí Patricia Sim, va a entregar sim, sim. toda la información. Passo a passo, é passo ao passo de como podem evaluar e como pode tratar esses ninhos. Muito especial. Muchas gracias a todas ustedes, muchas gracias a las chicas presentes, dar las gracias aquí a Angie, Paulina. Así que felicitarte, Patricia, por todo lo que... Muchas gracias, buenas noches. Nos Muchas vemos. gracias. Chao, chao. Chao, Gracias, chao, chao, chao. chiquillas. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao.